Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado. Hoje é aula de Direito Constitucional, questões comentadas. A maioria das questões de hoje serão do estilo CESP, verdadeiro ou falso, certo? Então vamos à primeira questão. Os tratados sobre direitos humanos, incorporados ao direito pátrio, em conformidade com a Constituição Federal, revogam as leis ordinárias conflitantes? Qual que é a resposta? Certo, correto. Os tratados internacionais incorporados ao nosso ordenamento jurídico pátrio, eles realmente, sendo de direitos humanos, desde que sejam de direitos humanos, eles revogam as leis ordinárias, sim. Se não for o quórum qualificado, eles têm status de normas supralegais. Se for o quórum qualificado, status de norma constitucional, igual uma emenda à Constituição. Correto? Então vamos agora à segunda pergunta. Os tratados internacionais se incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional? E aí? Qual que é a resposta? Certo ou errado? Errada. A resposta é errada. Por quê? Os tratados internacionais, se não forem de direitos humanos, eles se incorporam ao nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Somente se forem de direitos humanos que se incorporam ou como norma supralegal, se não atingirem o quórum qualificado previsto na Constituição Federal, ou como norma constitucional, se atingirem o quórum qualificado. E qual é o quórum qualificado? 3/5, os 2 turnos. Joia? Hoje em dia, tratados e convenções internacionais com o quórum qualificado de 3/5, 2 turnos, existe o dos deficientes. Então, os tratados e convenções, inclusive, já deram ensejo, está em vigência a lei que trata dos deficientes. Este sim tem status de norma constitucional. Os demais, como não atingiram o quórum qualificado de 3/5 em cada um dos 2 turnos, os demais têm status de norma supralegal, certo? Então, como nesta pergunta não fala se é ou não de direitos humanos, então está errado. Que emenda à Constituição, além de direitos humanos, ainda tem que atingir o quórum qualificado, e atualmente só o Tratado e Convenção Internacional sobre os Deficientes, que trata da proteção aos deficientes, é que teve o status constitucional. Joia? Vamos à terceira pergunta. Segundo parte majoritária da doutrina, o direito brasileiro conta com um controle jurisdicional de convencionalidade das leis, que se distingue do controle de constitucionalidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A resposta está correta. Nós temos o controle de convencionalidade, cujo controle é para analisar se o nosso ordenamento jurídico, se as nossas leis internas estão de acordo com os tratados e as convenções internacionais, às quais o Brasil se comprometeu a agir em conformidade, certo? O Brasil se comprometeu a cumprir. Esse é o controle de convencionalidade. Então, tratados e convenções internacionais
versus as leis ordinárias, leis complementares, versus a nossa legislação interna. Desde que, lógico, hierarquicamente inferiores aos tratados e convenções internacionais. Então, leis ordinárias, leis complementares, decretos. Então, a parte da pirâmide de Hans Kelsen, que tem hierarquia inferior, né, às normas ou supralegais ou normas constitucionais, quando são tratados e convenções de direitos humanos. E a segunda parte da questão diz o quê? No Brasil existe também controle de constitucionalidade, mas são temas diferentes. Controle de constitucionalidade é para, se houver colisão entre norma constitucional e norma infraconstitucional, a norma infraconstitucional deve sair do ordenamento jurídico. Então, uma coisa é controle de convencionalidade em face das normas inferiores hierarquicamente a elas, ou seja, aqui nós vamos ver se os tratados e convenções internacionais estão de acordo com o ordenamento jurídico, e outra coisa bem diferente é controle de constitucionalidade, onde se analisa se o nosso ordenamento jurídico infraconstitucional está de acordo com as nossas normas constitucionais. Então a questão está correta. Existe controle de convencionalidade, sim, e existe controle de constitucionalidade, sim, e são dois institutos diferentes. Ok, meus caros alunos? Vamos à próxima questão. Ao Congresso Nacional é vedado rejeitar tratado internacional que, firmado pelo presidente da República, verse sobre direitos humanos? Correto ou errado? Pense um pouco. Vou repetir a pergunta. Ao Congresso Nacional é vedado rejeitar tratado internacional que, firmado pelo presidente da República, verse sobre direitos humanos? Então, esta questão está errada. Errada. Por quê? O Congresso Nacional pode ratificar a decisão do presidente ou não. Ou ratifica e deixa aquele tratado ou convenção internacional ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico, ou não ratifica e ela não será incorporada. Certo? Então, realmente o Congresso Nacional tem sim prerrogativa para vedar. Vedar sim. Certo? Vamos à próxima questão. E veda por quê? Veda porque se aquele tratado, se entender o Congresso Nacional que aquele tratado ou convenção internacional está em rota de colisão com os preceitos constitucionais. Outra questão. A aferição de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Constituição Federal em controle concentrado. Então, controle concentrado ou abstrato. Então, pode vir como controle concentrado ou como controle abstrato, que é a mesma coisa, certo? E esse controle é feito só pelo STF. Então, vamos repetir a pergunta. A aferição de inconstitucionalidade de lei distrital, em face da Constituição Federal, em controle concentrado ou abstrato, compete ao STF? Está correto ou está errado? Pensem. Usem o joelho para pensar. Então, sim, resposta é correta. O controle concentrado abstrato é feito pelo STF, somente pelo STF, certo? Está previsto no artigo 102 da Constituição Federal.
Então, o STF, se houverem uma ou mais normas incompatíveis com a Constituição Federal, essas normas vindo do ordenamento jurídico da lei distrital, realmente cabe ao STF analisar se realmente é incompatível e, se for incompatível, ocorrerá sim, vai expurgar a norma distrital do ordenamento jurídico, certo? Vamos a mais uma questão. Vale ressaltar que essas questões de hoje são importantíssimas para a prova de vocês. Estamos tratando de controle de constitucionalidade. E controle de constitucionalidade é a matéria que mais cai em concursos públicos no tema direito constitucional, certo? Então vamos à próxima. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode realizar controle de constitucionalidade de lei federal? Vamos repetir. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode realizar controle de constitucionalidade de lei federal? Pensem, use o joelho. A resposta é correta. Pode sim. Nesta questão, não está falando se é controle abstrato, concentrado, ou se é controle difuso, concreto, difuso ou abstrato concentrado. São dois institutos diferentes. O controle abstrato concentrado só pelo STF. Agora, o controle difuso ou concreto, por via incidental, por via de defesa, o incidenter tanto, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal do país. Como aqui não fala se o controle é concentrado abstrato ou difuso ou concreto, então a resposta é correta. Porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode fazer controle difuso. Como a questão não especificou, então pode sim, desde que seja difuso. E como aqui não especificou, então, como um dos dois controles podem ser feitos, a resposta está corretíssima. Vamos a mais uma questão. O Procurador-Geral do Distrito Federal tem competência para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ordinária do Distrito Federal contra a lei distrital. Então, o Procurador-Geral do Distrito Federal tem competência para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ordinária do Distrito Federal em face de lei distrital. Certo ou errado? Correto. A questão está correta. Tem previsão legal, sim. Então pode, sim. Mais uma questão. A declaração de inconstitucionalidade de lei distrital em face de lei ordinária do Distrito Federal cabe a qualquer turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios? Certo ou errado? Errado. Não é qualquer turma. Não é qualquer turma. Declaração de inconstitucionalidade tem que ser para o órgão do TJDFT específico para isso, segundo jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, certo? Então, não é qualquer turma. Esta questão é muito parecida com a anterior, mas a pergunta é diferente, a assertiva é diferente. Então, não é a qualquer turma. Tem o órgão específico, certo? Quando é declaração
de inconstitucionalidade. Agora, fazendo um parênteses, fugindo um pouco dessa questão, indo para um assunto que serve para mais de 30 questões diferentes. Quando se trata de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo contra norma constitucional, aí é a regra que a gente chama de fulbente, a regra do fulbente. Vide súmula vinculante número 10. O artigo 90, vide também o artigo 97 da Constituição Federal. É a cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. Então, só o órgão especial ou pleno do tribunal que pode julgar, certo? Salvo o caso de juízo de primeiro grau, né? Salvo também caso de ação direta de constitucionalidade, que a regra do fulbente do artigo 97 da Constituição Federal, a cláusula de reserva de plenário serve apenas para ação direta de inconstitucionalidade. Então não se encaixa ao juízo de primeiro grau, que não tem órgão especial, é claro, não se encaixa também a ação direta de constitucionalidade, certo? Então, nestes casos, se for ação direta de inconstitucionalidade, tem que ser pelo órgão especial, tem no mínimo 11 membros, no máximo 25, desde que este ou aquele tribunal tenha no mínimo 25 membros para o tribunal, e aí sim é o órgão especial, ou se não tiver órgão especial, o pleno é quem julgará aquela questão prejudicial, incidente, tanto, questão de defesa, que está versando sobre inconstitucionalidade, incidente, tanto, então controle difuso ou concreto. Tá joia? Então essa explicação serve para mais de 30 questões. Joia? Mas na questão anterior estava versando sobre lei ordinária do Distrito Federal e lei distrital. Então, uma questão equivalente a uma questão estadual. Então, não é qualquer turma do Distrito Federal. Mas, quando é constitucional, tem que ter, sim, a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, súmula vinculante número 10, regra do fulbente. Tá joia? Abraços a todos e até a próxima aula.